em 2008, 2018, eu comecei a estudar para concurso. Na época eu era militar do Exército, eu era terceiro sargento do Exército, e comecei a estudar para concurso. Conheci o mundo do concurso, né? Nesse período que eu comecei a estudar, me preparar, uma das coisas que eu sempre ia falando era cursinho de preparação, mas eu sempre fui estudando, estudando e, como muitos, encontrando dificuldade no português, né? Não tive um ensino básico tão bem avançado quanto cada um merece, mas com o tempo eu fui me aprimorando nas matérias, só que sempre houve aquela dificuldade em português, até eu conhecer o português começando do zero. Eu vinha me preparando, mas não tinha aquela área específica, não tinha aquele material próprio para um concurso. E eu sempre procurava estudando, era um meio que avulso. Aí depois eu fui para alguns cursos específicos, estudei com outro concurso, com materiais, apostila, mas sempre eu tinha aquela dificuldade de encontrar um material específico para me colocar no caminho correto do português do zero, né? E eu estudei, fiz curso presenciais, Natal também, que eu morava em Natal na época. Era essa forma que eu vinha estudando para concurso. Vários concursos que eu fiz antes do português do zero, inclusive um deles, que eu me lembro muito bem, é a questão de cobrava português, é uma questão de verbo intransitivo direto. Eu fiz a prova, era 60 questões, se eu não estou enganado, fiz uma pontuação muito boa, só que de 12 questões de português, eu consegui fazer 5 só, e das 5, uma foi que foi anulada, né? Ou seja, eu sempre tive essa frustração em português. Eu fazia o concurso e, o concurso tem 10 questões de português, já ficava mais feliz, porque não era 20, mas sempre foi pedra no sapato, sempre mesmo. 2018, tava no exército ainda, não tinha saído do exército ainda para estudar, eu tava lá, né, era meu último ano, e eu trabalhava o dia e estudava à noite. Essa rotina eu sempre procurei manter. Trabalhava o dia e à noite estava estudando. Quando não dava para estudar à noite, eu via algum resumo, respondia questões, já no final da noite, já próximo de dormir, mas eu nunca deixei de estar vendo material, e sempre que eu ia estudar alguma coisa, eu procurava ver algo de português. Chegou um momento que o português já tinha me atingido tanto, que eu via que era o objetivo meu, era aprender português, era conseguir acertar questões de português, que se eu fosse ver duas matérias, um pouco de tempo que eu tinha, eu ia lá e fazia algumas questões de português, procurava ver as regras, procurava ficar vendo os processos mnemônicos que você passava, sempre ficava nessa rotina. A linguagem que é transmitida no português, a simplicidade é passada no português. Eu antes eu via português como um bicho de sete cabeças, um quebra-cabeça que tinha que ser montado. E com os processos que você usou e com os métodos que você passava, alguns macetes, né, bizu, como a gente chama na área militar, que Uhum. você passa a regra da metralhadora, entendeu? Ou tudo ou nada, a volta do que não for. Esses macetozinhos vão ligando o português, que vai fazendo ficar mais simples. Fica simples, fica uma forma bem didática de se aprender, muito, muito, muito compreensível. Essa linguagem, essa forma de passar, a simplicidade, esses métodos foi o que facilitaram. E aí, pessoal, chegamos ao último dia da maratona do português para concursos, aula 4, né? E hoje eu vou falar sobre compreensão e interpretação textual, certo? Fiz questão de iniciar, né, essa live exatamente contando um pouquinho aí da história do Fran Chicão, né? Ele falou que fez vários concursos, foi reprovado em concurso por conta de português, né? Falou que às vezes tinha prova que nem 40, 50% ele conseguia acertar. Ele ia bem nas outras matérias, nas matérias de direito, mas quando ia para português, vinha decepção, ele não conseguia ser aprovado. Só que após o PDZ entrar para a comunidade português começando do zero, todos os concursos que ele prestou, ele foi aprovado e português foi o seu grande diferencial. Concurso com 20 questões, acertava 18. Concurso com 15, acertava 12, 13. Concurso com 10 questões, acertava 8, 9, 10 questões. Então isso é uma evolução no estudo do português para concurso que eu tanto falo para vocês, que é
sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora. Isso vai fazer com que você atinja e conquiste a tão sonhada aprovação em concurso. Esse é o Fran Chicão. Não só ele, como também a Ioana Filgueira foi aprovada em 2 concursos. Antes ela não tinha base, então sem base em português, chegou ao nível avançado e foi aprovada e empossada em 2 concursos, né? São fotos de posses diferentes, certo? Mas o que é que tem por trás, galera, da estrutura da comunidade portuguesa começando do zero? É porque com uma linguagem comum, certo? Com o passo a passo, com as estratégias, com a sequência lógica, com o método dos padrões de cobrança, qualquer pessoa vai conseguir aprender português, mesmo que ela esteja ali começando do absoluto zero, mesmo que ela esteja ali estudando, por exemplo, com o edital aberto, né? Assim como o Yuri também alcançou a aprovação. Ele estudava aleatoriamente e chegou ao nível avançado com 80% de acertos e foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de enfermeira. Essa foto é ele trabalhando, foi na época aí da pandemia. Eu poderia passar aqui boa parte da aula mostrando que realmente o método ele é eficaz e que qualquer pessoa consegue aprender português, consegue sair do básico ao avançado. Olha só, de 50% para 100% de acertos, com a diferença aí de 2, 3 meses apenas. Ó. Realizei o concurso de Bom Jesus, consegui evoluir muito após o curso, saí de 5 de 10, ou seja, saí de 50% no concurso de Macharanguape para 10 de 10, ou seja, para 100% de acerto no concurso de Bom Jesus. Diferença aí, galera, apenas de 2 a 3 meses entre esses 2 concursos. Então, olha como o método que eu falo, ele traz um resultado mais rápido, ele é um veículo que te leva mais rápido ao seu objetivo final, tá certo? Para que você consiga alcançar a tão sonhada aprovação, certo? E o que é que vai acontecer? Na próxima segunda-feira, haverá as inscrições já à comunidade português começando do zero e tem algumas coisas importantes para essa nova turma, né? As inscrições vão ser iniciadas às 8 horas da manhã da segunda-feira. No entanto, quem estiver no grupo VIP, que o link está fixado aí no chat, quem estiver no grupo VIP vai receber o link de inscrição às 7 horas da manhã, 1 hora mais cedo. Então, quem estiver no grupo VIP vai ter mais tempo para entrar para a comunidade portuguesa começando do zero. Mas por que, Edson, eu tenho que entrar no grupo VIP? Porque os 10 primeiros inscritos da comunidade vão receber como um bônus extra a mentoria individual, que é uma sessão que eu realizo aqui no YouTube com algum aluno, certo? E nessa mentoria, o aluno, eu vou dar as estratégias para que esse aluno possa estudar. Essa mentoria individual é ideal para você que está estudando com o edital aberto, porque nela eu vou traçar exatamente a estratégia para você estudar para a sua banca, para o seu concurso. Então, entra no grupo VIP, certo? No sábado a gente vai abrir esse grupo VIP, eu vou falar com vocês por lá. A dúvida que você tiver sobre a comunidade, a gente vai falar lá, tá certo? E quem estiver também no grupo VIP, certo? Quem estiver no grupo VIP vai levar também a mentoria de implementação, que é uma mentoria inicial para falar de como estudar o português dentro da comunidade português começando do zero. Certo, galera? Então, tudo que você vai ter acesso ao entrar na comunidade, link aí tá no chat, é só clicar e entrar no grupo VIP. 2 anos de acesso ao PDZ, né? 1 ano mais 1 ano de bônus. Todas as gravações das aulas que eu faço ao vivo toda terça. Vai ter acesso aos materiais em PDF. Vai ter o meu suporte pessoal também para te orientar, para te ajudar, certo? A estudar
da melhor maneira possível para o seu concurso, para a sua banca organizadora. O curso já está organizado, né? Já vem tudo organizado para você estudar. É um método, é como se fosse um mapa para procurar tesouro. Eu já vou te dar exatamente o passo que você deve percorrer, quais são os caminhos que vocês vão seguir. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai ter mentoria em grupo lá no WhatsApp. Você pode perguntar o que você precisar lá dentro do grupo do WhatsApp. Eu e minha equipe vamos te ajudar. Dentro do PDZ tem mais de 2.000 questões comentadas. O objetivo é fazer você colocar o conteúdo em prática nas questões. Ciclo de estudos. O PDZ ele é estruturado em ciclos, porque isso permite uma melhor aprendizagem. Envolve o ciclo de teoria, exercício, questões simulados. Você pode solicitar também os editais verticalizados para o seu concurso, para a sua banca organizadora. Tem módulo também de análise de banca para você conhecer o perfil, certo? De bônus, galera. Mentoria em grupo, certo? Uma vez por mês a gente vai se reunir para trabalhar as estratégias. Essa mentoria custa R$ 497. Ela vai entrar como bônus aí para vocês. Talvez seja um dos melhores bônus porque ela te ajuda a estudar da melhor forma e do melhor modo para a sua realidade. A forma que João estuda é diferente do que Léo estuda. A banca de Léo é diferente da banca de Joana. Então, nessa mentoria, eu vou exatamente deixar algo mais individualizado, para você não se sentir sozinho. Um ano de acesso extra vai totalizar 2 anos de acesso, né? Um ano de PDZ mais um ano de bônus, totalizando 2 anos. Curso de questões por banca, são diversas bancas de questões comentadas. Só aqui tem mais de 4.000 questões comentadas de diversas bancas. Curso de simulados, né? Ideal para quem vai estudar com edital aberto, que está na reta final de preparação, que precisa revisar o conteúdo de português. Mentoria em grupo por banca, é uma mentoria que eu faço para falar mais da banca organizadora, quais são as regras que ela mais cobra, quais são os principais tópicos, quais são os assuntos que dominam aquela banca. Guia de revisão em PDF para você revisar o conteúdo para levar para qualquer lugar. É ideal para estar com constância no estudo do português. Curso de compreensão e interpretação. Vocês vão hoje, na aula 4, perceber como é estruturado o estudo de compreensão e interpretação. E interpretação textual, né? Curso de compreensão e interpretação, porque aqui eu vou te mostrar exatamente os padrões de cobrança. Se em gramática existem padrões de cobrança, em compreensão e interpretação também vão existir os padrões de cobrança, que são os modelos que vão te ajudar a acertar questões. Esse bônus é essencial porque ele te ajuda aí a acertar no mínimo 50% da prova, porque geralmente 50% da prova é compreensão e interpretação textual. Por fim, português compacto, ele está aqui principalmente porque vai ajudar vocês que estão estudando com edital aberto, porque ele dá para você, por ele, bater, né, estudar português mesmo com edital aberto é um curso mais encurtado, mais objetivo, mais resumido, mas se você está estudando com edital aberto, você tem que bater os principais conteúdos e com o português compacto isso vai ser possível, tá certo? Ele foi bem pensado exatamente para reduzir o seu tempo de estudo. Então, o português compacto, dentro da comunidade Português Zero, você pode estudar de diversas formas. Você pode primeiro, quem está estudando sem edital aberto, você pode primeiro estudar o Português do Zero. Tendo o Português do Zero, você quer revisar o curso, você pode usar o compacto para revisar o Português do Zero. Você está estudando com edital aberto, você pode estudar o Português compacto. Então, ele é um projeto dentro da comunidade que é essencial. Edson, como é que eu vou saber qual é que eu estudo? As mentorias dentro da comunidade é o que vão te ajudar, porque se todo mês de mentoria, às vezes você está estudando português zero, sai o seu concurso, vai ter uma mentoria, você participa da mentoria, você fala, o meu concurso foi publicado.
Então, nessa mentoria, eu vou falar, olha, faça o português compacto, depois de português compacto, você faz isso, faça aquilo. Então, realmente eu vou orientar vocês quanto a esses detalhes. Certo, galera? São mais de 3.780 em bônus. E aí, você vai conseguir adquirir o PDZ com os 8 bônus, com R$ 300 de desconto ainda. Vai ficar o valor de R$ 697 à vista ou 12 de R$ 69,56 no cartão de crédito, podendo usar até mesmo 2 cartões para você adquirir o PDZ. Então, hoje é quinta-feira, certo? Então, você tem aí até segunda-feira para disputar. Lembrando que os 10 primeiros inscritos vão levar a sessão de mentoria individual comigo aqui no YouTube, tá bom? E aí, oportunidade única, super bônus para os 10 primeiros inscritos, vão levar mentoria individual comigo, é uma sessão aqui no YouTube com duração de 30 minutos, certo? Quem ganhar essas 10, quem for participar e ganhar a mentoria individual, usa ela mais quando você estiver estudando quando sair o seu edital. Porque se você não estiver estudando sem edital, você estuda pela estratégia do PDZ. Vai ter uma estratégia lá para quem está estudando sem edital, tá bom? Quem estiver no grupo VIP vai receber o link 1 hora mais cedo. Então, 1 hora mais cedo, às 7 horas da manhã, a gente vai disparar o link de inscrição para quem está no grupo VIP. Às 8 horas da segunda, vamos disparar em todos os grupos. Quem recebeu de 7 horas vai ter vantagem de comprar mais rápido de quem vai receber só às 8, que não está no grupo VIP. Certo? Quem estiver no grupo VIP também vai ganhar a mentoria de implementação. É uma mentoria que eu vou exatamente falar como é que você começa a estudar, como é que você estuda sem edital, como é que você estuda com edital, como é que você estuda com banca definida. Certo, galera? Beleza? Então, vamos lá, link tá aí no chat, clica, faça parte da comunidade Português do Zero, tá bom, galera? Vamos lá para o nosso conteúdo, né? Compreensão e interpretação de textos, garantindo aí os garantindo os 50% de acertos, né, em português. Bom, em português, dentro desse tópico, galera, de organização de texto, dentro de texto, eu gosto de falar que se você quer primeiro dominar quais são os principais conteúdos de texto são os que estão do lado esquerdo. Compreensão e interpretação, tipologia e gênero textual, coesão textual e semântica. Esses são os 4 principais conteúdos de português dentro de texto, certo? Compreensão, tipologia de gênero, coesão e semântica. Esses outros, né, que estão na cor laranja, variação linguística, citação do discurso, figuras de linguagem, funções da linguagem, por exemplo, são assuntos que dependem muito de banca para banca, né? Tem banca que não cobra citação, tem banca que cobra, tem banca que cobra figuras de linguagem, tem banca que não cobra, tem pouquíssimas bancas que cobram funções da linguagem, há outras bancas que não costumam cobrar, certo? Então eu vou ter como foco estudar isso aqui, certo? A lógica de texto, de compreensão e interpretação textual. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos trabalhar aqui os três princípios de análise de texto, certo? Eu sempre falo assim que as pessoas comuns, né, que estudam no geral para concursos, elas têm uma mentalidade assim, né? Vou ler o texto e aí eu vou lá e vou responder é, como se fosse aqueles textos que você lê para você ganhar conhecimento, que você fica fazendo reflexão, que você fica tirando suas conclusões sobre aquele texto. Na verdade, não é bem assim. Quando analisamos os concursos, pessoal, devemos lembrar que
o examinador, ele pega uma prova, ele pega um texto e ele mesmo cria as questões. Para que ele crie as questões, ele tem que sempre se basear no texto. Ele não vai criar questões que não estão relacionadas ao texto. É claro que tem bancas que fogem um pouco disso, que cabem até recurso, mas não é esse o meu mérito, tá bom? Então aqui eu tenho o seguinte: o primeiro princípio é o princípio da leitura, certo? A leitura que eu faço, galera, na minha prova, é a leitura que eu chamo de, né, a leitura que tem como objetivo a captação, tem como objetivo a captação das ideias, certo? Tem por objetivo captar ideias, né? Ideias de quem? Ideias do autor. No concurso é o autor que manda, não é você. Não é o que você acha, certo? Quem manda é o texto, quem manda é o autor. Então, o meu foco é o quê? É captar as informações que estão ao longo do texto. Professor, eu leio o texto primeiro ou eu leio ou eu vou para a questão? Primeiro questão. Sempre, primeiro questão. Sempre primeiro questão. Porque para você fazer a leitura do texto, já vai fazer a leitura do texto, captando as ideias para responder a questão. Não é como muito você faz, que você lê o texto e tenta resolver a questão. Tem que ficar nessa referenciação. Certo? Então o foco é isso. Fazer a captação dessas ideias. Tá bom? O segundo princípio é sem achismos. Sem, sem achismo. Então você não vai responder, eu acho. Eu acho que eu acho que a resposta é A, eu acho que a resposta é B. Não é assim. Então, na prova, você tem que ter convicção e tem que comprovar a resposta de acordo com o texto. Então, não é o que eu acho, e sim o que eu, o que eu consigo afirmar de acordo, de acordo com o texto, galera. Então, não é o que eu acho, é o que eu consigo afirmar de acordo com o texto, certo? E olha só, galera, pode ter certeza que muitas vezes o que você marca na prova, muitas vezes o que você marca na prova, não é uma resposta de acordo com o texto, é uma resposta de acordo com sua crença, com suas convicções, com sua religião, com sua ideologia. Então, muitas vezes, você se deixa influenciar por seu conhecimento de mundo. Eu vi questões de concurso que falavam mais ou menos assim: a religião tem tem o papel de amenizar e resolver conflitos. Então, quem é muito religioso, ou até mesmo não, né? Entanto, uma frase como essa, ela é muito forte, né? Muito bonita. A religião tem o papel de, de amenizar, de resolver o conflito mundial, um exemplo. Então, quando eu analiso assim, né, se eu não ficar atento às informações do texto, porque é o texto que manda, eu posso me deixar influenciar por isso, certo? Posso me deixar influenciar por isso. Então vem lá e diz assim, a a educação é o caminho para a reinserção social. Beleza, galera? Com certeza. A educação é sim o caminho para reinserir alguém socialmente. Mas será que se isso tem dentro do texto, o texto está falando sobre reinserção social, está falando que a educação faz isso? Porque, tipo, eu sou um professor. Claro que eu vou defender que a educação pode tudo, entendeu? Então, nessa pegada, muitas vezes você está se deixando o quê? Está se deixando influenciar. E aí, respira fundo. E quando for responder questões, lembra, não é o que eu acho, e sim o que eu consigo afirmar de acordo com o texto. O terceiro princípio é o princípio de papel de advogado.
que é o papel de advogado, galera? Você não precisa concordar com o autor. Não precisa concordar com o autor. Não precisa. Certo? Mas um advogado, ele tem que fazer o quê? Ó? Defender. Só que essa defesa não é uma defesa aleatória. É defender com base no texto. Você vai defender a sua resposta da prova sempre com base no texto e não em achismo. Então lembra, você pode não concordar, mas você tem que defender. Um advogado, às vezes, que vai estar defendendo, por exemplo, tem como cliente alguém que roubou, por exemplo. Ele pode não concordar com o roubo, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma defesa dele de acordo com o ordenamento jurídico, com as leis que regem o nosso Brasil. Então eu falo muito que esses três são os três princípios dentro de análise textual. Se você aplica-os, né, se você aplica na sua prova, você vai conseguir evoluir. Beleza? Você vai conseguir. Certo, pessoal? Agora vamos trabalhar duas coisas que é muito cobrado. Uma questão que é muito cobrada em concurso, geralmente ela é a primeira questão, de algumas provas de algumas bancas, é uma questão que vai versar sobre propósito comunicativo, sobre o que é propósito, o que é propósito. É objetivo, certo? Propósito comunicativo. O que é propósito? Propósito é o objetivo, certo? Então, propósito comunicativo é o objetivo do autor ao escrever, certo? Então, no propósito comunicativo, eu vou observar duas coisas: a ideia central e a tipologia de gênero. Então, aqui também os conteúdos são conectados, galera. A ideia central, lembra que o seguinte, lembra não, é que às vezes você nunca ouviu falar, mas ó, um texto, ele é um conjunto de ideias. Texto, ele não tem só uma ideia, ele é um conjunto de informações. Ele é um conjunto de ideias. Mas nessa estrutura hierárquica, existe a ideia que está no topo, certo? No topo. É a ideia que é mais discutida, é a ideia que é mais repetida, é a ideia que se repete ao longo do texto. Então, a ideia central, você vai observar por palavra-chave. Como assim, professor? Palavra-chave. Nos parágrafos, existem palavras fortes, certo? Que eu vou ensinar vocês como identificar. Então, a ideia central do texto, né, é a palavra-chave que mais se repete. Mais se repete. Então, se o texto fala, por exemplo, sobre desmatamento, a palavra-chave desmatamento, ela vai ser recorrência no texto. Vai ter no primeiro parágrafo, vai ter no segundo, vai ter no último. Então é muito comum, certo? Então, quanto mais essa palavra-chave se repetir, e aí como é que você vai analisar o texto? Você vai circulando e observando. Quanto mais ela se repetir ao longo do texto, mais fácil é de ela estar na resposta da prova, certo? Vocês vão aprender isso. E existem dois parágrafos, galera, que são dois, não, três, na verdade, certo? Que é, ó, primeiro parágrafo do texto, ele serve para apresentar. Ele serve para apresentar a temática. Então é muito comum, certo? O segundo parágrafo é muito comum, no segundo parágrafo, retomar a ideia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a estrutura dos parágrafos,
como é que os parágrafos são organizados, certo? Entender essa estrutura vai facilitar a sua vida nessa busca aí de identificar as ideias, tá bom? Então, o primeiro parágrafo, o objetivo dele é apresentar o tema. Então, logo no primeiro parágrafo, você já vai circulando as palavras-chave. Ah, se eu circular duas palavras diferentes, desmatamento, desmatamento e aquecimento global. Aí você vai olhar a recorrência. O texto aborda mais o quê? Desmatamento ou aquecimento global. Lembre que quando eu falo central, está no topo. Se está no topo, tem mais recorrência. Tem mais repetição ao longo do texto. Certo? Essa ideia central, ela é repetida, ou referenciada, ela é repetida ou referenciada nos outros parágrafos. Então é comum haver o quê? Referência a elas. Até porque, galera, existem ideias secundárias. As ideias secundárias, elas são exatamente o quê? Ideias que vão complementar, ideias secundárias, elas complementam a ideia principal, então elas vão estar relacionadas a ela. Então, nessa estrutura, eu analiso, galera, a ideia, palavra-chave, tanto eu vejo isso na própria alternativa, já observo, a letra A fala de quê? A letra B fala de quê? É possível que haja alguma alternativa, é possível que haja palavras que estão todas dentro do texto. O seu papel é observar o que é predominante, o que é mais recorrente nesse texto. Quando vamos para tipologia e gênero, é fundamental, gente, diferenciar isso aqui, ó. Se o texto ele é expositivo ou se o texto ele é argumentativo. Certo? Por quê? Porque um texto argumentativo, qual é o propósito comunicativo de um texto argumentativo? É defender, é opinar, é influenciar, é argumentar, certo? Qual é o propósito comunicativo de um texto expositivo? É informar, é explicar, é expor, certo? É mostrar. Então, quando eu analiso isso, fica mais fácil de eu identificar se o objetivo é informar sobre as consequências do aquecimento global. Defender que o aquecimento global é irreversível. Então, só pelo verbo também, já vou tendo aí uma facilidade na hora de responder. Bom? Na hora de fazer e responder isso. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera. Isso aqui é o quê? É a organização do texto. Lembra? Texto é um conjunto de quê? Texto é um conjunto de ideias. As ideias, elas estão ligadas, elas estão conectadas, certo? Então, para que serve o primeiro parágrafo? Para que serve o parágrafo de introdução? O parágrafo de introdução, ele serve para apresentar o tema. Parágrafo de introdução serve para apresentar o tema. Ele vai mostrar para quem está lendo que esse texto vai falar de. Então, lá na prova, você vai destacar essas palavras-chave. Ah, o texto está falando sobre. Vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, você viu que tem a palavra-chave. Efeito estufa, desmatamento, aquecimento global. Ah, se eu destaquei 3 palavras-chave, beleza. Você já começou a análise do primeiro parágrafo só observando que tem 3 palavras-chave.
Se a resposta for efeito estufa, você vai perceber que nos outros parágrafos vai ter o quê? Vai ter uma maior incidência dessa palavra efeito estufa. Se a resposta for desmatamento, o texto tende a falar de desmatamento. Se for aquecimento global, o texto tende a abordar, a focar no aquecimento global, certo? Para que serve o desenvolvimento? O desenvolvimento serve para reforçar ou complementar o tema. O tema, a ideia central. Então, o desenvolvimento ele serve para quê? Ele vai reforçar ou complementar o tema central do texto, certo? Então, né, se o foco for, por exemplo, efeito estufa, ele vai, nos parágrafos seguintes, reforçar o efeito estufa, é causado por isso e aquilo, certo? O efeito. Então, ao longo dos outros parágrafos, ele vai sendo referenciado, vai sendo complementado com informações secundárias. Então, quando vocês forem analisar, vocês têm que colocar na balança. O texto está falando de quê? De efeito estufa, de desmatamento, de aquecimento. Já na conclusão, na conclusão, vai ter a retomada do tema, mais a conclusão final. Então, a conclusão final. Então, eu sempre leio, sempre gosto de observar, quando eu analiso ideia central, 3 parágrafos importantes. O primeiro parágrafo, porque apresenta o tema. O segundo parágrafo, porque ele retoma o tema geralmente o segundo parágrafo, ele vai retomar o primeiro. E o último parágrafo. Geralmente, no último, o tema do texto, a ideia do texto, ela é retomada. Certo? Ela é retomada. Para diminuir, para amenizar os efeitos, para amenizar as consequências do efeito estufa, é necessário que os órgãos de controle possam ter mais investimentos. Então, eu tive a retomada de efeito estufa e uma conclusão final, certo? Eu não posso esquecer, galera, é da pirâmide. Lá no topo existe a IP, quer dizer, ideia principal, e abaixo dela existem as ideias secundárias. Certo? Então, quando você observar a letra C, observa ela. Ela é só uma ideia, ela é uma ideia principal ou ela é uma ideia secundária? Certo? Então, cuidado para vocês não marcarem, quando for buscar algo do tipo, uma ideia secundária. Ela está no texto, mas ela não está no topo. Tá bom? Ela tá no texto, mas ela não está no topo. Certo? Vamos lá, pessoal. Antes de irmos para as questões, como eu falei nesse joguinho aqui, ó, é fundamental identificar se o texto é expositivo ou se ele é argumentativo. Se é um ou se é outro. Beleza? Então, ó, texto, vamos lá. Texto positivo, né? O texto expositivo, ele usa a linguagem objetiva. O que é uma linguagem objetiva? Uma linguagem clara, certo? É uma linguagem clara e direta. Ok? O argumentativo, ele usa uma linguagem subjetiva, certo? Ok?
Por que subjetiva? Porque a linguagem subjetiva é uma linguagem pessoal, certo? Você consegue ter uma observância maior do autor do texto, suas convicções, sua opinião. O texto expositivo, ele é imparcial, o autor não se mostra favorável contra, e ele é impessoal, não há teor pessoal no texto. O autor, ele se mantém neutro, certo? Já o texto argumentativo, ele é parcial, o autor, ele vai se mostrar ser favorável contra, e ele é pessoal, porque nos textos argumentativos pode sim haver traços pessoais do autor. É comum verbos já primeira pessoa, como eu e nós, certo? Ok? E expressões pessoais. Expressões pessoais. Certo? É muito comum isso, gente. Parcial, pessoal é do argumentativo. No expositivo, o autor ele apenas informa, né? No informativo, expositivo, ele apenas está informando. Então, esse texto expositivo, ele tem só informação. Você só está sendo informado. No argumentativo, tem a informação, tem os argumentos e tem a opinião do autor. Certo? Você consegue observar a opinião. E aí, vamos olhar para os verbos. Quando o texto ele é positivo, o objetivo do texto é informar, expor, mostrar, explicar, ok? Quando é argumentativo, o objetivo do texto é opinar, defender, argumentar, beleza? Então, geralmente vão ser esses aí. Então, quando você observar as questões, ó, bem rapidinho, lá ele vai colocar, ó, aqui, por exemplo, na questão 3, ó, do material. 3 não, 4. Ó, lançar, mostrar, demonstrar, comprovar, discutir. Ele vai jogar, olha 5. Ó, defender, apresentar, descrever, historicizar. Ele vai jogar os verbos. Então fica mais fácil. Bom, então são duas coisas que eu vou observar. O tema do texto, o tema do texto e tema do texto e a questão da tipologia aqui, ó. Certo? Vamos ver se vocês conseguem diferenciar, ó. Esse primeiro texto aqui, ele é expositivo ou ele é argumentativo? Ó, no Brasil, segundo o ranking do saneamento, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água e cerca de 100 milhões não possuem acesso à coleta de esgoto. Apenas 51% do esgoto gerado é tratado e cerca de 37% da água produzida é perdida na distribuição. Olha, pessoal, esse aqui ele é expositivo. O texto expositivo ele é rico em informação. 35 milhões, 100 milhões, 51%, 37%. Então, nesse fragmento aqui, eu apenas estou sendo informado. Beleza? Então, esse primeiro ele é positivo. Olha o segundo. A vida de um planeta sustentável em que habitantes vivam de forma saudável não existe sem a água e sem a floresta. Isso é uma opinião para ele, né? Na questão, ó, a visão de um planeta sustentável.
né? Não existe sem água e sem floresta. Se o acesso à água é um direito, ó, a preservação é um dever de cada um de nós. Ó. Nós. É uma marca que o autor ele se inclui. É uma marca que o autor ele vai o quê? Ó? Ele vai se incluindo. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos para as questões. Ó. Primeiro ler o texto? Não. Vamos para a questão. Certo? A questão diz assim, ó. Vou colocar o marcador para ficar mais fácil. Ó. Vamos lá. O objetivo do texto é apresentar. Aí ele colocou. A fala de expectativa de vida. A B fala de fecundidade. A C fala da morte. Fala da causa. E aqui fala mortalidade infantil. Então, olha só. Para CD, o texto tem que falar no geral, né? Tem que ter recorrência de abordar a mortalidade infantil. Para a letra CC, ao longo do texto, tem que ser discutida o quê? As causas. As causas de morte. Para CB, tem que abordar a fecundidade no geral e A fala de expectativa de vida do brasileiro. O próprio título do texto, ele já vai também dando pistas, né, Jorge? O texto, ao longo do texto, vai tendo essas pistazinhas. Então, ó, não, desculpa. Ele já traz aqui, ó, expectativa de vida dos brasileiros aumenta para 76 em 2018. Em 2018 ele trouxe aí, ó, a data, né? Aí, o que é que a gente tem? Primeiro parágrafo vai apresentar o tema, gente, ó. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 3 meses e 4 dias. Já são 30,8 anos a mais que se espera que a população viva. Os dados são da tábua completa de mortalidade. Então, é esse primeiro parágrafo aqui, a gente já tem como foco expectativa de vida. Segundo parágrafo, ele vai remeter ao primeiro. Para as mulheres, espera-se maior longevidade. Galera, essa palavra longevidade está se referindo a quem? A expectativa de vida. Lembra que eu falei? Desculpa. Lembra que eu falei que os outros parágrafos vão se relacionar com a ideia central? Então aí está falando de quê? Longevidade. Né? Longevidade tem relação com expectativa de vida. Certo? Ó, aí ele colocou. Ó, aí você vai procurando ao longo dos parágrafos, pessoal. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Certo. Aqui está falando que o homem tinha 20 a 24 anos. Um homem de 20 a 24 anos tinha, em 2018, 4,5 vezes menos chance de chegar aos 25 anos do que uma mulher. Essa informação corrobora com a ideia de expectativa de vida, né, gente? Quando ele fala esse fenômeno pode ser explicado por causas externas, né? Ele vai falar das causas que o homem tem menos expectativa. Então, ainda está continuando a abordagem da expectativa de vida, né, gente? Ó, olha o outro parágrafo. A maior esperança de vida. Isso aqui é o quê? Se refere a quê? Expectativa de vida. Certo? Aqui vai falar taxa de mortalidade, mas é só informação complementar. Certo? Olha o último parágrafo. Lembre que o último parágrafo ele é fundamental também, porque tem a retomada dele. Ó. Cabe ressaltar que a expectativa de vida muda conforme o ano de nascimento da pessoa e do sexo. Quem está com 30 anos agora tem um tempo médio de vida diferente de quem acabou de nascer. É a chamada projeção de sobrevida, galera. Então aqui, ó, quando você passa a analisar o texto dessa forma, por palavra-chave, sai daquela ideia que você tinha antes, que o texto, que é a análise de texto é muito subjetiva, porque vai do que cada um acha, cada um consegue interpretar. Não é bem assim. Porque aqui o que é que a gente está fazendo? Estamos comprovando
a resposta de fato de acordo com quem? De acordo com o texto. Certo? Então, A1, a resposta é A. Questão 2. Vamos lá. Todo texto pretende alcançar um objetivo. No caso do texto 1, o objetivo fundamental é, certo? Olha lá. Tentar corrigir um erro histórico. Então, A fala de erro histórico. B, dar a conhecer a origem do vocábulo índio. Então, aqui tem duas palavras-chave, origem e índio. C, mostrar o valor de Cristóvão Colombo. O foco do texto é Cristóvão Colombo. D, indicar as consequências das cruzadas. O foco são as cruzadas. E revelar as modificações ocorridas nos trajetos das grandes navegações. Aqui está falando sobre modificações ocorridas, né? Ok? O texto, o título, já fala de índio, né, gente? O índio. Certo? Índio. Aí vamos lá. Uma das consequências das cruzadas foi a descoberta das riquezas do Oriente, tecidos, pedras e metais preciosos. Certo? Tá falando aqui das cruzadas, beleza. Falando aí das cruzadas. Tudo isso passou a ter um valor extraordinário para os europeus do século XV. E assim as grandes navegações para a Ásia se tornaram financeiramente atrativas. Falando aí das navegações. Aí agora eu vou falar de Cristóvão Colombo. O genovês Cristóvão Colombo consegue na Espanha o patrocínio dos reis para uma viagem à Índia. Certo. Para chegar lá, os portugueses desciam até o final da África e dobravam à esquerda. Colombo, que sempre adorou viver na contramão da história, sai da Espanha no dia 13 de agosto e dobra à direita, convencido de que a Terra era redonda. Certo? Acertou na forma, mas errou no cálculo do diâmetro. Colombo chega às Bahamas em 12 de outubro e acha que alcançou a Índia. Ele acha que alcançou a Índia. Por isso, ao ver uns selvagens locais, Colombo os chama de índios. Pronto. O nome ficou e o erro se consagrou. A partir daí, todo selvagem nu ou seminu passou a se chamar de índio. Galera, tentar corrigir um erro histórico? Não está tentando corrigir um erro histórico. Não está tentando corrigir um erro histórico. Certo? Mostrar as consequências das cruzadas. Aqui está falando de consequências, galera. Então o texto falaria de várias consequências. Revelar as modificações ocorridas nos trajetos. O foco não está falando de várias modificações aqui. Mostrar o valor. Não, galera. Veja que o finalzinho nos mostra que o título do texto é índio. Certo? E ele vai contextualizando para no final mostrar a origem, né? Para nos mostrar a origem significativa do vocábulo índio. Certo? Então o texto, como eu sempre falo, o texto ele dá pistas. O texto ele vai te dando pistas. Certo? Então, questão 2, letra B. Vamos para a questão 3. O objetivo principal do texto é apresentar. 3. O objetivo principal do texto é apresentar. Olha, um sistema de combate ao trabalho escravo infantil no Brasil. Então, A está falando de trabalho escravo. B, um controle moderno de espionagem. Aqui está falando de espionagem. C, justificar o aumento da safra anual. Que está falando aumento da safra. E D, um programa de controle de produção.
da matéria-prima de roupas de algodão. Certo? Se a resposta for A, o texto está falando sobre trabalho escravo. Se for B, está focando na espionagem. Se for C, vai falar muito do aumento da safra. E para ser letra D, está focando no programa de controle de produção. Ó, vamos lá. Roupas podem ser rastreadas? Opa! Tem certeza de que não tem dessas peças na tua gaveta? Você sabia que a roupa que está vestindo pode ser rastreada? Novamente ele repete rastreada. Calma. Não é nenhum tipo de espionagem. Aqui você já elimina então a opção que fala que é uma espionagem, né? Não é nenhum tipo de espionagem. Muito menos teoria da conspiração. Trata-se do controle produtivo desde a matéria-prima. O acompanhamento é feito pelo programa Algodão Brasileiro Sustentável. Esta cadeia de moda carioca foi a primeira a se juntar ao projeto. Então aqui ele fala do rastreamento, fala do programa, né? Tem a opção falando de programa? Tem, ó. A letra D está falando de programa. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos ler o próximo. E vamos lá. Esse cuidado é um dos trunfos dos empresários brasileiros para enfrentarem as desigualdades da concorrência com os estrangeiros. Produtores agrícolas nacionais lutam com entraves de desigualdade na competição em um mundo globalizado. Lidam com a alta carga tributária, questões cambiais, problemas de logística, protecionismo de países concorrentes. Mesmo o Brasil, mesmo assim o Brasil é o quarto maior exportador de algodão e o segundo exportador de fibra do mundo. A safra nacional se enquadra em um dos fatores mais sensíveis nas sociedades contemporâneas, a responsabilidade socioambiental. Esse cuidado, né, gente? Veja que quando ele diz esse cuidado, né, ele está falando sobre o quê? Sobre o programa, né? Sobre o controle produtivo. Então veja que, apesar de não ter a palavra programa no segundo parágrafo, ela está sendo retomada, ela está sendo referenciada. Para fazer o dever de casa, os produtores se uniram. Aqui ele vai falar, se uniram em torno do programa Algodão Brasileiro. Aí ele vai falar, é uma espécie de cartilha enquadrada, né? Então tá focando em quê? No programa, né, gente? Tá falando do programa. Novamente ele vai falar de programa. Ó. O objetivo do programa é oferecer ao consumidor a transparência da cadeia, certo? Tá falando de novo de programa. O último parágrafo é esse aqui. Os produtores começaram a colher os bons frutos plantados quando foi criado um protocolo único de certificação para as fazendas, né? Tá falando novamente aqui do programa, né? Um programa, ó, entregamos o que ele pede: responsabilidade socioambiental e rastreabilidade. Então, fica fácil, né? Marcar aqui a opção, a alternativa de letra B, de letra D, quer dizer. A questão 3 é letra D. Vamos para a 4, ó. O objetivo central do texto acima é lançar o medicamento, então é lançar o medicamento considerado de primeira linha. B, mostrar a relação positiva entre atividade física e uso do medicamento contra hipertensão. Demonstrar que caminhadas de 45 minutos, 3 vezes por semana, melhoram a variabilidade da frequência cardíaca. E comprovar um mecanismo de ação que bloqueia o receptor, que está falando mecanismo de ação. É discutir a importância de fazer atividade física 3 vezes por semana. Certo. Quando eu olho para o texto, no título tem exercício potencializa o efeito benéfico do fármaco.
ao sistema cardiovascular de hipertensos. Então ele começa o texto já, tá trazendo aí, exercício, né, que é atividade física e o medicamento, ó. Associar a prática de atividade física aeróbia, no caso é aeróbica, ao uso do medicamento, aumenta os benefícios para pacientes hipertensos. Então ele está falando dos dois ao mesmo tempo, gente. Ele fala da relação positiva da atividade física e do medicamento. Certo? Aqui fala que os cientistas mostraram que caminhadas de 45 minutos melhora a variabilidade da frequência cardíaca, certo? Então aqui ele fala, ó, da atividade física da caminhada, nesse parágrafo. Aqui ele já está falando de quê? Do medicamento. O medicamento é considerado a primeira linha de tratamento da hipertensão artificial. Então você vê que é um texto que não está focando só na caminhada, nem só no medicamento. É um texto que ele está falando dos dois, da relação positiva da atividade física e do medicamento. Então veja que a C e a E focam só na caminhada, só na atividade física. O próprio título do texto já deixou claro que tem tanto a questão da atividade física quanto de quê? Quanto do medicamento, certo? Tem tanto um quanto o outro. Beleza? Então a resposta é a letra B. E a última, prioritariamente, o texto objetivo. Ó, defender a criação de políticas públicas, então aqui está focando em políticas públicas. Apresentar os 5 tipos principais de violência. C. Descrever mecanismos empregados para a prática de violência contra a mulher na história. Vai falar os mecanismos empregados. D. Historicizar as fases de tortura. Pessoal, o texto fala dos tipos de violência, mas ele fala somente num parágrafo. Ele fala somente aqui, gente, ó. Os 5 tipos de violência. O foco do texto ao todo é isso? Não, gente. Tem muito mais do que isso no texto. Então, essa opção de apresentar os 5 tipos de violência é uma ideia secundária. Ela não é uma ideia principal. Entendeu? É uma ideia secundária. O texto vai falar de tortura? Vai. Ok? Mas, em si, galera, o texto fala de quê? Ó, a agressividade é a arma que o indivíduo utiliza para manifestar seu ódio. Existem vários tipos de violência. E os estudos desse tipo de comportamento são constantes com o intuito de descobrir as causas que levam o ser humano a cometer tal infração e que causa indignação aos olhos atentos da sociedade. Inúmeras pesquisas mostram há anos a vergonhosa prevalência. Aí ele vai focar em quem? Violência contra as mulheres. Então aqui ele já passa a focar o texto em quê? Na violência contra as mulheres. Aqui ele vai abordar os 5 tipos de violência. Certo? Beleza? 5 tipos de violência. Aqui novamente ele está falando o assédio é um comportamento criminoso e deve ser severamente tratado como tal. Isso aqui é uma opinião do autor e deve ser severamente tratado como tal. Ok? Então isso é uma opinião. É necessário que as autoridades realizem emergencialmente políticas que inviabilizem esse avanço para que esse crime não faça parte das principais estatísticas. Então está falando da violência das brasileiras, ó. Então, galera, quando ele diz que é necessário que as autoridades realizem, isso é uma opinião do autor,
certo? Então veja que é um texto focando na violência contra a mulher, certo? Aqui vai falar de tortura, né? Vai dizer que a violência desde a Idade Média, né, as mulheres, era muito comum e a violência física se valia até mesmo dos mais diferentes instrumentos de tortura, falando de tortura. Então, o foco no geral não é falar de tortura, mas ele fala em algumas passagens do texto, certo? Vai falar novamente de tortura aqui, ó. A tortura se dividia em duas fases, certo? E no fim, galera, no último parágrafo, tem o seguinte: as mulheres têm sim exercido sua voz, mas mergulham por vezes em um conformismo de cultura social que não deverá mais ser aceito, isso é uma opinião do autor. Precisa urgentemente ser resolvido com políticas públicas, é uma opinião do autor. Afinal, não se pode ficar inerte diante da violência que assola o país e gera incredulidade. Sabemos, é verbo no plural, né? Primeira pessoa do plural. Nós sabemos que as palavras têm a força da razão, enquanto a crueldade emana do poder do ódio e da harmonia. Então, gente, texto argumentativo, então ele está defendendo algo. O texto fala de criação de políticas públicas, fala, no último parágrafo está falando o quê, ó? Precisa urgentemente ser resolvido com políticas públicas. Para combater o quê? O avanço de quê? Da violência contra a mulher. A resposta era sim que é A. Aí você percebe que a B foca nos 5 tipos de violência. O texto fala, mas é uma ideia secundária e não uma ideia principal. Historicizar as fases de tortura. O texto não está focando em tortura. Falando de tortura, fala. Mas o foco é a violência em si. Entendeu? O foco é a violência em si. Tá certo, gente? Então, galera, peço desculpas um pouco, né? Tô meio doente, mas vim mesmo assim nesse compromisso com vocês, tá certo? Então, só quero avisar que na próxima segunda-feira iremos abrir as inscrições da comunidade Português Começando do Zero, certo? É o meu maior treinamento de português que vai te ajudar a sair do básico ao avançado em português de qualquer banca organizadora, tá certo? Entra no grupo VIP. Quem estiver no grupo VIP vai receber o link 1 hora mais cedo. Os 10 primeiros inscritos vão levar a mentoria individual, os 10 primeiros, certo? Então entra no grupo VIP, fica lá para você entrar para a comunidade, além do desconto de R$ 300, entrar para a comunidade Português Zero e ganhar ainda, disputar ainda as vagas da mentoria individual, tá certo? Muito obrigado, né? Foi muito bom estar com vocês nessa semana de de maratona do português para concursos, né? Quem vai entrar no projeto vai ser muito bem-vindo, tá certo? É um passo a mais que você pode dar na sua preparação lá dentro da comunidade. Vai ter tudo à sua disposição. Você vai ter o meu suporte, o meu contato para te ajudar nessa caminhada, tá bom, galera? Então, muito obrigado. Vou finalizar a live trazendo uma entrevista que eu fiz, né? Eu fiz com a Valesca. Ela acertou 90% de acertos em português com menos de 2 meses de estudos no PDZ. E a banca foi a banca FGV, galera. Então vou deixar agora para vocês acompanharem, né, a entrevista com a Valesca. Um grande abraço e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Valeu, gente. Até mais, um abraço. Nos vemos na comunidade Português do Zero. Valeu!